E a gente começa já com a Mirna Abreu, que está aqui nos nossos estúdios, com as notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda, então, Mirna Abreu, e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E nós vamos atualizar os dados da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira o país somava 15.657.391 casos da doença, com 436.537 óbitos. E ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas aos familiares. No estado de São Paulo, são 3.096.845 casos da Covid-19, com 104.295 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha, nós temos 252.140 casos aqui da doença. A gente lembra que nós tivemos aí a última atualização em Campinas ontem com 97.797. Depois, olha, Sumaré já ultrapassou 20 mil casos com 20.850. Indaiatuba com 20.151. E depois nós vamos naquela ordem, né? Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Itatiba, Valinhos, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba. O último relatório que havia sido divulgado pela Prefeitura de Campinas na sexta-feira. Então, os dados até a segunda-feira. Hoje, terça-feira, vai ter mais um relatório, mas da sexta-feira até a segunda-feira, 671 casos confirmados na cidade de Campinas, o que mostra que a doença continua circulando por toda a cidade. Então, 671 pessoas testaram positivo para a doença. Gabriel, por outro lado, nós temos o que parece ser uma boa notícia, que a gente aguarda a confirmação com os dados hoje. Olha, de acordo ainda com esses dados colhidos no município, a RMC tem 7.678 óbitos. Campinas, 3.193, Sumaré 730, Indaiatuba 535, Americana 532 e na sequência aparecem Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Valinhos, Itatiba, Paulínia, Jaguariúna, Arthur Nogueira. Aí os municípios com menos de 100 óbitos devido à Covid são Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. E quando eu disse da boa notícia, Gabriel, é porque, de acordo com esses últimos dados, nós tivemos apenas 6 óbitos a mais confirmados pela Covid-19 de sexta-feira até esta segunda-feira em Campinas. Já é um efeito da vacinação, porque quando a gente pega os dados, apenas acima dos 60 anos e 5 abaixo dos 60 que ainda estão aguardando a vacina contra a Covid-19. 4 tinham comorbidades, 2 não tinham comorbidades. Então, a vacinação já deve sim estar fazendo um efeito, garantindo menos óbitos no município de Campinas, o que é sim uma grande notícia. Vamos falar um pouquinho agora sobre ocupação de leitos. Eu lembro que na última semana tinha caído dos 80% e agora uma leve subida, né? Isso, subimos novamente agora para 82,87%. De acordo com as informações da Prefeitura de Campinas, o SUS municipal, que conta com 147 leitos, tinha até esta segunda-feira 139 ocupados. Na rede particular, 209 leitos, dos quais 156 ocupados. Não havia nenhum paciente à espera por leitos Covid de UTI ou enfermaria. O SUS estadual tem em Campinas 2 unidades administradas pelo governo. Olha só, no HC da Unicamp nós temos 29 pacientes na enfermaria e 26 na UTI, e na AME, 5 na enfermaria e 18 na UTI. São pacientes atendidos pela Covid-19. E como a gente já falou, e a gente aguarda aí as autoridades sanitárias confirmando este número, é a vacinação que aos poucos vai chegando ao público e aí evitando as complicações da Covid-19. Falando em vacinação, vamos dar uma olhada, Gabriel? Reforçando o site vacina.campinas.sp.gov.br.
Você que está nos acompanhando, para fazer o agendamento através deste site. Digitou aí no seu computador, no seu celular, vai abrir esta tela. Lado esquerdo, Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Lado direito, Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus influenza da gripe. A gente vai falar da Covid-19, você clica aqui em Saiba Mais e aí aparece esta tela aqui, Mirna Abreu. Olha, nós tivemos aí um novo agendamento que começou nesta segunda-feira, agora para gestantes e puérperas, que são trabalhadoras da saúde, e gestantes e puérperas com comorbidade que tenham mais de 18 anos e moram em Campinas. Semana passada, esse grupo tinha sido suspensa, a vacinação para esse grupo. Sim. E agora, então, foi retomado. Então, esse grupo pode, desde segunda-feira, já fazer aí o seu agendamento. Nós temos agora até quase 400 mil doses aplicadas, lembrando que 142.925 pessoas receberam as 2 doses da vacina. Correto. Então autorizado a vacinação, então, para as gestantes e puérperas. Ontem nós tivemos visita de ministro em Campinas, né? Tivemos, sim. A gente teve uma comitiva ministerial, olha, em comemoração ao Dia Internacional da Luz, celebrado no último domingo, dia 16, o Centro Nacional de Pesquisas e Energias e Materiais de Campinas, o CNPEM, recebeu a visita dos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e também da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. E nós vamos acompanhar agora. A programação começou pela manhã, com a visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, aos Sírios. Essa é a maior e mais complexa estrutura de pesquisa do Brasil, financiada pela pasta, e pôde ser visitada virtualmente em lembrança ao Dia Internacional da Luz, celebrado no domingo. À tarde, Pontes recebeu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para conhecer as instalações do laboratório e do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Aqui é uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento da pesquisa básica, da biologia molecular, da química, na pesquisa de medicações inovadoras, enfim, uma perspectiva de desenvolvimento para o país e de se ter aqui, sim, uma área de inovações efetivas. O Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, o CNPEM, aqui ele congrega 4 laboratórios. Tem um laboratório de biorrenováveis, tem um laboratório de nanotecnologia, um laboratório de biociências, e esse laboratório, que é o acelerador de partículas, o Sirius, e tudo isso faz parte do CNPEM, que é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e que nos dá muito orgulho. Essa foi a primeira vez que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, acompanhado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e de outros membros da equipe de governo. Ele recebeu a imprensa para falar de um projeto de expandir os trabalhos dos Sírios para contribuir com a área da saúde a pesquisas específicas para a Covid-19. Trata-se da linha de luz Manacá, a primeira estação de pesquisa dos Sírios a ser disponibilizada para a comunidade acadêmica. O projeto é dedicado a analisar proteínas relacionadas ao SARS-CoV-2, entre outras ações da saúde desenvolvidas por pesquisadores do Centro de Pesquisa e de diferentes universidades do país. Se você imagina que o vírus, para poder atuar dentro da célula, ele utiliza uma série de moléculas que são as proteínas do vírus. Então, para eu impedir o funcionamento dele, eu preciso, por exemplo, projetar um remédio. Então, é como se ele tivesse uma atuação, vamos dizer que ele... vamos dizer assim, eu tenho que bloquear aquela atuação. Para eu bloquear, eu preciso encaixar uma molécula no lugar certinho dessa proteína. Como que eu vou fazer isso sem enxergar, tá? Então é como se eu tivesse fechaduras, eu tivesse 1 milhão de chaves para encaixar naquela fechadura. Se eu não tiver uma ferramenta para enxergar, vai ser um trabalho muito difícil e insano. O que a Manacá permite é que você entenda a estrutura dessa fechadura, ou seja, a estrutura tridimensional da proteína, e aí eu posso sim desenhar uma molécula que encaixa. É como se eu desenhasse a chave que vai encaixar direitinho naquela fechadura. E esse laboratório, que fica situado em Campinas, é um dos 5
desse porte no mundo. Ele é extremamente importante em todos os tipos de pesquisa. Ele detecta a estrutura das moléculas e isso favorece pesquisas em todas as áreas, inclusive na área de saúde, no desenvolvimento dos novos fármacos. Então, Campinas se sente muito honrada de sediar um centro como esse, que é referência no mundo. Sem sombra de dúvidas, né? O Sirius é a maior estrutura científica do Brasil, está instalado aqui na cidade de Campinas, um super laboratório, e não é à toa, né? A gente teve o ex-ministro da Saúde, Pazuello, vindo a Campinas no final de fevereiro, e agora, mais uma vez, o novo ministro da Saúde novamente visitando a cidade de Campinas, conhecendo as instalações do Sirius. Muito bacana a cidade de Campinas neste polo científico. Inclusive, nesse momento de pandemia, com pesquisas também envolvendo aí especialistas e pesquisadores que analisam e, quem sabe, no futuro possam encontrar aí várias soluções para esta pandemia devido à Covid-19. Sem sombra de dúvidas, Mirna Abreu. Agora é o seguinte, é uma situação triste envolvendo a pobreza, mas uma campanha importante, né? Gabriel, é um termo pouco conhecido, mas existe a pobreza menstrual. Por isso, olha, o grupo coletivo Mulheres pela Justiça, que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade social em Campinas, se uniu para fazer uma boa ação para quem precisa, a distribuição gratuita de absorventes. São caixas e mais caixas de um item tão básico para a saúde da mulher, o absorvente íntimo, mas que faz uma grande diferença em muitas comunidades, como no bairro São Marcos, um dos 14 pontos de entrega em Campinas, onde as doações foram feitas por líderes comunitárias a cerca de 300 mulheres. Estamos muito gratas. E para a gente fazer com que as nossas mulheres da comunidade, essas que estão em vulnerabilidade, que não conseguem comprar um absorvente, hoje ela vai poder ter o seu absorvente. Em vez de elas gastarem o dinheiro para comprar um absorvente, elas compram outra coisa. Na verdade, a gente não tem condições, né, também. Então, a gente sempre busca terceiros, né, aliados que possam estar nos ajudando. O aliado, no caso, foi o coletivo Mulheres pela Justiça, comandado por membros como a Thaís e a Manuela, cofundadoras do projeto que existe desde 2016. Mulheres pela Justiça sempre tentou olhar para todas as pautas importantes para a vida da mulher. A importância da mulher na política, a importância da mulher no mercado de trabalho, a representatividade da mulher. E nós percebemos que essa demanda da pobreza menstrual é uma realidade para muitas mulheres do nosso país. Então, foi por conta disso, nós começamos a pensar nessa questão. Quando fomos convidadas para participar de uma campanha contra a pobreza menstrual com as promotoras legais populares, nós fizemos uma doação, começamos a pensar mais nesse tema e assim decidimos, de alguma forma, alertar a população campineira da nossa região sobre essa importante questão da pobreza menstrual que atinge 1 a cada 4 mulheres. São as mulheres das periferias, também fazer essa campanha dentro das escolas, então a gente também vai até algumas escolas, e as mulheres em situação de rua. Quando a gente fala das mulheres que estão em situação de rua, elas não têm acesso a um retalho de pano ou uma roupa que elas não usam mais. Então elas acabam utilizando miolo de pão, jornal velho, elas também não têm acesso a um banheiro a cada hora que elas querem trocar. Então elas não têm acesso a papel higiênico, então é o resto de papel que elas encontram na rua mesmo. Todo esse volume de absorventes íntimos, o equivalente a mais de 170 mil unidades, foi uma parceria do coletivo com a marca P&G, que possui uma campanha global chamada #MeninaAjudaMenina, pela qual compras de absorventes são revertidas em doações. Através da campanha Compre e Doe, todo mundo tem chance de participar. Comprando um pacote de absorvente Always, a gente faz uma doação através de algumas instituições, através da Cruz Vermelha, Fluxo Sem Tabu, Mulheres pela Justiça. Nesse período, a gente vai estar doando 1 milhão de absorventes para mulheres em situação vulneráveis através dessas organizações. Ela fala de outro dado alarmante que essa realidade acarreta:
a evasão escolar em meninas, devido ao constrangimento de sair de casa. Quando a gente começou a ver essa problemática sendo levantada em outros países, porque hoje é uma marca global, e a gente começou a ver que foi bem relevante, mas a gente parou e falou, olha, vamos entender qual é esse contexto no Brasil. Isso realmente acontece? Não acontece? Porque parece uma realidade assim meio longe. E, na verdade, a gente ficou surpreso com os dados, tá? Eu acho que é importante falar que, globalmente, os dados da ONU falam que 1 a cada 10 meninas tem esse problema de não ter acesso a absorvente, acabam faltando às aulas. Quando a gente encomendou nossa pesquisa, a gente viu que a realidade do Brasil é ainda pior, é 1 a cada 4. É um número muito, muito alarmante e muito triste. E a gente está muito focada em tentar mudar essa realidade desde a raiz, que é não permitir que essa menina falte na escola, porque a falta de educação traz outro problema lá na frente. A ideia, segundo todas essas mulheres ouvidas para essa reportagem, é uma só: normalizar e acessibilizar a saúde íntima da mulher. É muito interessante que ainda existe o tabu e a vergonha da mulher em menstruar, né? Quando a gente começou a pensar no projeto, algumas pessoas perguntaram, mas, nossa, vai sair entregando absorvente? A pessoa vai ficar com vergonha de receber. Só que isso é natural, faz parte da vida de uma mulher, pelo menos durante 40 anos da vida dela, o que vai acontecer todos os meses. O uso de absorvente traz dignidade, segurança para a mulher, né? Quando a gente pensa que é um item superficial, de forma alguma, né? É um item de higiene que vai trazer segurança para essa mulher poder trabalhar, poder assistir uma aula. Então, com certeza, o objetivo dessa campanha é trazer dignidade para essas mulheres. Passa pela dignidade, pela confiança dela, que é completamente abalada, e ela começa a se afastar dos amigos, dos esportes, da escola. Isso traz alguns problemas para o futuro, como a igualdade de gênero, que a gente sofre no Brasil. Que outras instituições, que outras empresas também participem dessa campanha, supermercados, farmácias, para que a gente consiga ampliar essas entregas, para que a gente consiga, de repente, criar pontos fixos. Então, a ideia é trazer esse alerta, essa reflexão, para que a gente continue com esse projeto em vários outros locais. Olha, bonita campanha. Você que quer conhecer melhor, entre no Instagram, #MeninaAjudaMenina. Porque a gente viu aí uma triste realidade, olha. No mundo, 1 a cada 6 meninas deixam de ir à escola porque não tem um absorvente para usar no período menstrual. E no Brasil, 1 a cada 4 meninas. Vamos mudar essa realidade. E tem a questão da evasão escolar também, né? Do sentimento da menina de não estudar neste período. Então, é um grande problema que eu espero que esteja sendo resolvido aqui no nosso país. Parabéns a esta campanha. Para a gente poder encerrar as notícias da metrópole de Campinas, bairros da cidade sem água amanhã e quinta-feira. Agora a gente traz um serviço aí a você que mora nos bairros que nós vamos falar agora. Nesta quarta-feira, Vila União ficará sem água para um serviço de manutenção de hidrante das 8 da manhã às 5 da tarde. Ainda na quarta-feira, olha, nós teremos também a interligação de reservatórios semi-enterrados aqui no Carlos Lourenço. Então, os bairros Jardim Tamoio, Jardim New York, Jardim Andorinhas, Jardim Carlos Lourenço, Condomínio José Eusébio Cabral, Jardim Helena, Jardim Itatiaia, Jardim Itaiú e Jardim Santa Eudóxia também ficarão sem água das 8 da manhã às 5 da tarde. Portanto, esses bairros deverão fazer a reserva hoje. Você que utiliza a água, faça a reserva hoje por conta desse serviço. E na quinta-feira, nós teremos aí um serviço de interligação de redes ali no núcleo residencial Jardim Líria e parte do Jardim Conceição e Jardim Boa Esperança. Então, a reserva deverá ser feita na quarta-feira, porque quinta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, esses últimos bairros ficarão sem água.
Certíssimo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo. Combinado, já já eu trago as notícias, então. Até já. Até.